Olá a todas e a todos, é um prazer abrir esse webinar com pessoas tão queridas que estão aqui comigo, professores, coordenadores, né? E para a gente tratar de um tema que é dos mais instigantes que a gente tem na graduação nos últimos tempos, que são os projetos multidisciplinares. Mas antes de começar, eu preciso fazer um disclaimer que vai aqui. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam das gravações e transmissões representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordam em participar desse webinar de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua voz para essa transmissão que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da Fundação Getúlio Vargas. Então, feito esse disclaimer inicial, eu queria começar contando um pouquinho como é que surgiu a ideia dos projetos disciplinares. Em seguida, vou passar a palavra para os professores aqui presentes, para que eles contem um pouquinho sobre enfim, o que eles fizeram nesse período todo, né, a metodologia que foi utilizada e assim por diante. Mas, em 2015, 2016, a escola passou por um processo muito interessante, que foi a de discutir e rediscutir a grade curricular. E uma das premissas era que a gente deveria, o que se usou na ocasião, uma expressão criada na ocasião, hoje a gente nem usa tanto, mas era a ideia de desdisciplinarizar. Não é? Então, a ideia era que a gente reduzisse o número de disciplinas para que permitisse que os alunos pudessem ter um tempo muito grande, muito intenso de estudo e de aprofundamento em cada uma das disciplinas. Esse, obviamente, foi um exercício bastante interessante, bastante difícil, não é? Porque, enfim, antes da gente começar, até estávamos conversando, assim, bom, cada um acha que a sua disciplina é a principal disciplina, a disciplina mais importante. E, ao mesmo tempo, a gente precisava, então, pensar qual era, então, a espinha dorsal daquele curso, aquilo que deveria ser algo obrigatório, e pensando em quais os conteúdos, não só os conteúdos, mas especialmente as competências, as habilidades que nós gostaríamos que os alunos pudessem desenvolver durante o curso. Então, foi um exercício bastante instigante, que teve uma participação muito boa de todos os segmentos da escola, professores, alunos, funcionários, e isso durou quase 2 anos de debate, de discussões, tanto internamente quanto com parceiros estrangeiros e assim por diante. E, no meio desse caminho, para falar a verdade, não muito no meio, mas mais no fim desse caminho, né, da produção dessa nova grade, surgiu a ideia de criarmos um momento de ter um projeto chamado depois de projeto multidisciplinar. Então, em que a gente poderia expor em grupos menores de alunos, menores do que as classes habituais, há um desafio de desbravar um assunto, via de regra, um assunto que é um assunto não tão trabalhado ainda do ponto de vista da produção acadêmica, etc., via de regra, assuntos de ponta, e que misturassem, né, como acontece na vida profissional, né, de uma pessoa que lida com direito, que misturasse as complexidades de todos os temas e das áreas. Portanto, quando a gente fala de um tema complexo, via de regra, a gente não tem um único, entre aspas, né, muito entre aspas, aquele ramo do direito que é o solucionador de todos os problemas. Então, a ideia foi que a gente pudesse, então, apresentar aos alunos um projeto a cada ano. Então, os alunos passam por essa, não vou chamar de disciplina, porque, enfim, a ideia era de desdisciplinarizar, mas, então, passam por esse projeto, que é, então, composto por 20 alunos, cada projeto comporta 20 alunos e conjuga 2 professores de áreas diferentes. Então, conjugar 2 professores de áreas diferentes para esse grupo de 20 alunos é uma forma da gente forçar, né, a escola forçar que essa multidisciplinariedade ocorra. E, a partir daí, a gente, então, implementou isso a partir de 2017, os projetos multidisciplinares, que são projetos que levam em conta uma carga horária bastante extensa, né? Então, a gente tem disciplinas que já são bastante longas,
As disciplinas obrigatórias aqui na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas são disciplinas com 90 horas e o projeto os projetos têm 180 horas, portanto, o dobro de uma disciplina obrigatória regular. E a ideia foi que a gente pudesse, portanto, intensificar a ideia de autonomia dos alunos e que eles pudessem se deparar com problemas muito complexos e pudessem trabalhar com parceiros, com entrevistas, visitas e construir junto com os professores, então, soluções para os problemas postos. Eu não vou falar de cada um dos projetos, enfim, as professoras, os professores estão aqui para trabalhar um pouquinho sobre esse tema com vocês, mas, em linhas gerais, foi essa a trajetória da criação dos projetos multidisciplinares, com a ideia, então, de amplificar a autonomia dos alunos e, ao mesmo tempo, enfim, manter o rigor de todo o processo de aprendizagem e de ensino que é a marca da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Então, em linhas gerais, era essa a parte introdutória que eu queria fazer e passo a palavra, portanto, ao professor Garcês para suas considerações também iniciais. Muito obrigado, Roberto. Bom dia, pessoal. Tão bom ver vocês. Espero que logo a gente possa estar se abraçando também, né? Se Deus quiser, daqui a pouquinho isso vai acontecer. Uma alegria poder dialogar sobre esse projeto. Só retomando algumas ideias que o Roberto já expôs também, acho que a decisão de mudar a grade, o processo que o Roberto descreveu, ele diz muito da preocupação da escola de estar permanentemente se analisando, se examinando, se criticando e não ficar satisfeita com as coisas que nós já conseguimos, né? O projeto tinha tido um projeto inovador, teve um sucesso muito grande no início, e me parece que essa reforma da grade ela radicaliza uma intuição importantíssima que a escola trouxe, né, sobre o ensino do direito. Primeiro, ela quebra a noção do objeto direito com o objeto estanque. A gente, como se fala, desdisciplinarizar, é porque a disciplina parte de uma noção de que o conhecimento é segmentado. E acho que uma aposta da escola desde o início é que a gente não pode pensar o direito de maneira segmentada, nem nenhuma disciplina do direito de maneira segmentada. Então, os projetos radicalizam essa intuição. Radicalizam uma outra intuição também. No ensino jurídico tradicional, o processo de ensino-aprendizagem é vertical, né, e vai do professor para o aluno. Os projetos radicalizam a noção de que o conhecimento é horizontal e de que necessariamente nós precisamos aprender a pensar juntos, a trabalhar juntos, para construir um pensamento de maior qualidade. Não é uma novidade pela novidade, mas é para aprofundar as questões na sua dimensão crítica, né, ideológica com os outros colegas. Então, isso é mais uma questão que foi quebrada. Um terceiro passo que a gente radicaliza dentro da intuição inicial da escola é que a gente está no mundo prioritariamente e na sala de aula secundariamente. Portanto, a sala de aula é o lugar para discutir o mundo e o mundo tem que estar na sala de aula. E o projeto como que derruba as paredes da sala de aula, convida as meninas e os meninos a discutirem as questões do mundo dentro da sala de aula. E, por último, eu acho que a gente também quebra a noção de uma centralidade docente redutora, né? Com o diálogo entre docentes, a gente percebe que a docência é uma tarefa de permanente inquietação, de permanente reflexão. E, então, nesse sentido, eu quero dizer que me parece que essa aposta nos projetos, na redução da grade nos projetos, ela radicaliza, a meu ver, com acerto, intuições muito importantes do nosso projeto inicial e renova um pouco aquele espírito que nós temos de pensar o direito de outra forma, né, e pensar o Brasil e a sociedade de outra forma. Acho que esse é o momento em que nós precisamos ver se a forma como concretamente nós estamos realizando isso, o quanto ela nos satisfaz, o quanto nós precisamos melhorar, o que é preciso investir mais, o que é preciso reforçar. Eu acho que tem 3 eixos aqui que a gente buscou enfrentar, e os colegas poderão me corrigir, me completar, né?
Primeiro, havia, na época, uma preocupação com o que se chamava de tarefismo. Como aqui na FGV Direito SP, as disciplinas, em geral, têm 3 avaliações obrigatórias, é muito comum que, no interior das disciplinas, haja uma série de atividades que também estão compostas para avaliação. Como eram muitas disciplinas, os alunos tinham muitas tarefas a fazer. E havia um sentimento de que talvez a gente estivesse investindo mais tempo em realizar tarefas do que pensar os temas, né? Então, isso que a gente identificava como o risco de um tarefismo redutor nos levou a pensar, vamos diminuir as disciplinas para que as pessoas possam realizar tarefas, sim, mais projetos, sim, mas com um tempo de reflexão muito maior. A aposta aqui é tornar mais densa a reflexão, tornar mais profunda o pensamento crítico sobre os problemas e não permitir que seja algo rotineiro, burocrático para se obter uma nota. Então, a primeira questão é nós pensarmos até que ponto nós estamos conseguindo essa primeira dimensão, que é os alunos estão aprofundando o seu sentido crítico, os alunos estão conseguindo refletir de maneira mais sofisticada e mais detalhada sobre aquilo que fazem. Então, esse era o primeiro objetivo. A gente pergunta, será que conseguimos isso? Será que temos sido bem-sucedidos parcialmente? O que nós vamos fazer? Acho que isso tem uma pergunta muito importante. A segunda questão também, que eu acho que a gente queria muito e que, de novo, radicaliza uma intuição inicial da escola, é a noção da autonomia intelectual. Ou seja, nós queremos que os alunos e as alunas sejam sujeitos do seu próprio ensino-aprendizagem, que eles se responsabilizem por esse processo e que, portanto, eles busquem, por seu próprio esforço, ir construindo o seu caminho de investigação, claro, com todo o apoio, com a indicação, com a supervisão, com o incentivo das docentes e dos docentes. Então, esse é o segundo ponto que acho que a gente precisa pensar hoje como grupo e trocar ideias. Será que nós estamos com esses alunos mais autônomos e de uma autonomia com densidade? Ou seja, será que eles desenvolveram o sentido de responsabilidade por sua própria formação e estão respondendo positivamente a esse convite inicial? Sim, não, em que medida? De novo, esse acho que é um ponto muito importante. E um terceiro ponto que eu acho que é muito relevante para a ideia dos projetos interdisciplinares e para o projeto da GV como um todo, que é o ethos de responsabilidade. Se teve uma coisa que marcou muito a GV, quando a gente iniciou, não é? É a noção de que, olha, você vai para a faculdade de medicina, você vai para a faculdade de engenharia, as pessoas estudam um número bastante importante de horas. Não dá para a gente ir para a faculdade de Direito, ter 2 aulas e ir para o boteco depois. A gente entende que isso não é justo com o país, né? O país que precisa de juristas bem formados. Então, tem um ethos de responsabilidade com a própria formação, um ethos de responsabilidade com os colegas, um ethos de compromisso com o grupo, um ethos de compromisso com um conhecimento sólido, porque nós entendemos que essa é a nossa missão. Então, será que o projeto interdisciplinar está nos ajudando a desenvolver esse ethos de responsabilidade, esse ethos de tratar com seriedade o trabalho, os colegas, os problemas, o grupo e a missão comum? Então, acho que um pouco esse evento ele mostra uma coisa muito, eu pelo menos admiro muito na nossa instituição, que é o diálogo permanente sobre o nosso próprio fazer. Nós não estamos descansando sobre aquilo que fazemos, queremos refletir, e refletir é sempre em conjunto. Então, acho que essa é a ideia do nosso encontro hoje aqui. E, portanto, eu sinto que essas inquietações que eu tenho, talvez os colegas partilhem, talvez não, mas são 3 dimensões muito importantes, né? Se nós superamos esse tarefismo para aumentar uma reflexão crítica, que nós temos esse ethos de trabalho e esse ethos de compromisso, se eles estão se realizando aí conosco. Então, acho que é um pouco isso, e agradeço a Marina, agradeço ao Roberto, agradeço toda a equipe pela possibilidade da gente conversar. Eu acho que a coisa mais revolucionária hoje no país é a capacidade de construir diálogo. Muito obrigado, professor Garcês, pelas suas reflexões. Eu passo a palavra para a professora Viviane Miller Prado. Por favor, Vivi.
Obrigada, Roberto. Olá, pessoal. No primeiro semestre de 2021, eu dividi o projeto com o professor Garcês sobre ESG, né, que envolve questões de ambiental, governança e a parte social dentro do desenvolvimento da atividade econômica e do seu financiamento. Então, é um tema interdisciplinar na sua origem. Inclusive, para nós, professores, é bastante desafiador de tentar entender aonde tocar, até onde ir. E eu acho que esse tipo de projeto, esse tema, né, traz o que é de mais, assim, diríamos, que traz o maior potencial de aprendizado, também traz o maior potencial de desafio. Por quê? Porque é dentro de um tempo escasso, de um semestre, que são 4 meses, o aluno precisa não fazer o projeto que eu desejo que eles façam, mas escolher o tema, né, recortar e encontrar o que estudar em um tema interdisciplinar e de uma agenda que vem sendo construída, né, há poucas certezas e muitas questões que andam, e olhar também para o resultado, né? Então, eu colocaria 3 questões, né? Essa autonomia ampla, né? Ampla de definição do que estudar, um tempo limitado, e também um olhar para o resultado, né? Porque também não pode ter um enorme esforço e o resultado ficar um pouco aquém do esperado. Então, eu coloco isso como uma característica do projeto que traz um desafio para os alunos de encontrar o que estudar. Essa autonomia de encontrar o que estudar e também prestar atenção no resultado para eles não se frustrarem. Depois de um enorme esforço, o resultado não se chegou e tem que se chegar em 4 meses. Então, eu coloco esse um ponto a se pensar em projetos. Né? Assim, enfim, não sei, professor Garcês, se tem alguma questão que quer acrescentar. Não, pleno acordo, e só reforçar 2 coisas que você fala. Isso se torna um desafio ainda maior, porque uma parte importante do projeto pedagógico dos projetos interdisciplinares é justamente a capacidade de recortar o problema, ou seja, a gente tem que ter um equilíbrio entre deixar eles sozinhos, talvez ficarem perdidos, e ser muito diretivo, porque o esforço de recortar o problema é uma parte importante da questão pedagógica. Acho que o resultado é muito forte, e, de novo, sempre falando isso, quer dizer, nós estamos dedicando para o projeto a carga horária de 2 disciplinas obrigatórias. Portanto, nós temos que ter aqui um grau de trabalho muito forte e um produto, como você colocou, que seja relevante para eles, relevante formativamente e relevante para a comunidade também. Né? Então, estou de pleno acordo, Vivi. Obrigado, Vivi. Obrigado, Garcês, de novo. Eu passo a palavra para a professora Michele. Bom dia, boa tarde, boa noite, ao momento que vocês estiverem vendo. É realmente um prazer a gente estar aqui para contar um pouco dessa proposta, que acho que o professor Garcês trouxe todos os elementos que a gente sempre imaginou para os alunos e para os professores também, né? Tem sido um grande aprendizado, um grande desafio. E eu fui responsável, junto com o professor Tiago Amparo, pelo projeto de soluções jurídicas para crises globais, em que nós trouxemos 2 eixos temáticos, questões socioambientais e deslocamentos humanos, em que o objetivo era trazer questões globais para uma dimensão global. E ocorreu de ser, numa primeira pandemia, então nós tivemos uma relação entre o global, o local e o virtual, que eu acho que foi mais um elemento, e tem vários pontos para se pensar, inclusive o que significa depois projeto ser considerado num espaço híbrido, né? Mas, enfim, eu acho que tem um elemento interessante para destacar dos projetos que está associado tanto a esse elemento da interdisciplinaridade, né, multidisciplinaridade entre os professores que pensam conjuntamente, mas antes disso a gente também tem os projetos como um processo, né? Então ele é um processo que envolve os parceiros, a relação dos professores com os parceiros para dimensionar qual que é a proposta, né, delimitar mais ou menos a dimensão pedagógica. Depois tem um adicional que vem com os alunos e alunas com diferentes perspectivas e interesses e que passa também por uma remodelação do grupo de parceiros que a gente pode ter. No nosso caso, foi muito interessante porque a gente conseguiu ter uma diversidade de parceiros dentro desses eixos temáticos, socioambientais
e de deslocamentos humanos. Então, nós tivemos parceiros desde o setor privado, consultorias, organizações não governamentais que podiam dar uma oportunidade de diferentes leituras sobre o mesmo problema para o aluno, ou a essas inclinações que os alunos já têm a partir do terceiro ano, do que mais lhes interessa, né? E depois a gente faz essa dança, né, entre professores, alunos e parceiros, que eu acho que é o ponto mais rico dessa relação. E eu acho que, de novo, como a Viviane também associou, né, onde a gente tem os potenciais de ganhos, a gente também tem os potenciais de desafios, né? Um dos pontos de maior desafio é associar o timing, né? Quando a gente está na sala de aula, a gente tem um controle do tempo e de uma previsibilidade do momento de evolução de um curso, de uma disciplina, que não necessariamente acontece num projeto, e que não necessariamente, sobretudo pela dimensão do parceiro, que é aquele que está no mundo, né? Então, nem sempre, quando termina o nosso semestre, é quando termina o projeto do parceiro, né? Então, e às vezes a gente manter essa conversa com o parceiro após o semestre acaba sendo um pouco mais difícil, porque os alunos também estão em outras atividades, com outros horários. Então, acho que esse é um desafio grande da gente pensar esses espaços que já ocupam bastante espaço da nossa grade horária, mas também como às vezes eles se estendem ou podem não cumprir todo o tempo, né, da carga horária. Não foi o nosso caso, a gente tinha muito mais coisas de interesse de todos, dos professores, dos parceiros, dos alunos, mas eu acho que essas são duas dimensões bem interessantes nessa tríade de diálogo. Obrigada. Obrigado, Michele. Vou passar a palavra para a professora Cecília. Cissa, você. Olá a todos e a todas, é um prazer participar dessa conversa. O meu projeto foi em 2019, foi na primeira leva, também com o professor Tiago Amparo, um expert, né, nessas empreitadas, e foi no tema sobre controle da atuação policial, quem policia a polícia. Que, aliás, todo mundo achou interessante, porque eu sou professora de processo civil, o que eu estava fazendo lá? Já o Tiago há bastante tempo nessa pauta, mas então realmente a gente levou a interdisciplinaridade no limite, né? Então, para mim, acho que um dos grandes ganhos foi esse. A gente pegou um tema extremamente relevante socialmente, politicamente, mas que não é tratado, pelo menos com profundidade, na faculdade de Direito, e que ele não pode ser tratado em compartimentos. Você vai tratar ele só no direito penal, só nos direitos humanos, só em direito administrativo. A gente tratou ele de várias formas, vários vieses, e digo mais, processo civil foi bem importante nesse processo. E foi uma construção muito rica, é o que a Michele falou, começa muito antes, né? Foram 6 meses antes de interlocução, de construção. Durante o projeto também a gente tinha parceiros variados, tinha um grupo muito engajado, o tema foi muito instigante, eu acho que nessa linha do tarefismo, os alunos entraram de cabeça porque não tinha como, era tão importante aquela pauta, que você, enfim, não tinha como você se eximir, né? A partir do momento que você conhece as Mães de Maio, que você conhece, enfim, todos esses grupos, esses movimentos que estão envolvidos nessa pauta, não tem como você fazer aquilo só pela tarefa. Então, eu acho que foi uma experiência incrível para mim e para o Tiago. Até hoje a gente é muito próximo, porque são experiências que unem, né? O grupo até hoje se fala muito, a gente mantém muito ativo. A gente se viu em situações de reflexão, de repensar tudo que a gente tinha antes como verdades, né? Foi realmente uma experiência. Eu acho que a gente falou muito sobre isso logo no início do ensino por projetos, né? Aprender pela experiência. E foi muito uma experiência. Em termos de desafios, e eu também já dou clínica há alguns anos, e também a gente sente esse desafio, é como você tem um grupo de 20 alunos, eles não vão trabalhar os 20 fazendo a mesma coisa. Então, geralmente, você tem subgrupos. E manter a espinha dorsal do projeto, porque você ataca o tema sob várias perspectivas, mas você tem que, de alguma forma, mantê-las coordenadas e sintonizadas. Isso foi muito desafiador, mas acho que a gente aprendeu algumas estratégias. Uma, se eu puder até deixar, é ter alguns interlocutores nos grupos, ou até mesmo um grupo destacado para ser esse grupo que vai fazer esse alinhamento entre todo mundo. Deixar os alunos também serem esses articuladores, esses maestros e maestras, né? Então, foi um pouco isso. Enfim, eu tenho muito carinho, acho que foi, talvez, para mim, a experiência docente mais marcante que eu tive na escola foi o projeto Quem Policia a Polícia, de 2019, com o Tiago Amparo, foi incrível mesmo. Obrigado, Cissa. Elô,
Professora Heloísa Estelita, vamos lá. Então, vamos lá. Olá, todas e a todos. Também quero, assim, né, já pegando carona em tudo que já foi dito, para não repetir, eu tive o prazer de participar de 2 projetos, os 2 na pandemia, o ano passado e esse ano. O ano passado era um projeto com a professora Viviane Prado, que está aqui, né, agora, e nós juntamos, né, o nome do projeto era Regulando Cripto, que já mostra, né, a amplitude da possibilidade, e uma professora de penal e uma professora de mercado de capitais e regulação do sistema financeiro. E o segundo projeto foi no primeiro semestre desse ano, com a professora Heloísa Machado, sobre proteção de dados e segurança pública. E o que eu acho, assim, que são essas 2 palavras que o Garcês destacou no começo, né? A questão do professor estar, assim, imbuído desse papel diretivo, de um lado, mas ter que dar autonomia para os alunos. Então, tem esse desafio também para a gente de se despir desse papel de diretivo, mas também não pode soltar. E o que eu acho uma outra coisa que é essa questão da autonomia, né? Ela dá autonomia, mas como é uma matéria com muita carga horária, 2 professores para 20 alunos, tem um acompanhamento praticamente tailor-made para cada aluno. Assim, parece que está mais solto, mas tem um acompanhamento, né? O professor consegue fazer o continente até talvez com mais intensidade, em virtude da carga horária e do número reduzido de alunos, do que numa disciplina comum. E acho que, assim, para completar, acho que o testemunho do quanto é instigante, dá certo, saem produtos com muita originalidade, pensados pelos alunos, de autoria dos alunos, é que no primeiro projeto com a professora Viviane, nós acabamos publicando um PDF com todos os trabalhos daquele projeto, que já foi citado em várias ocasiões e é utilizado até hoje. E agora, nesse segundo projeto com a Heloísa Machado, como um dos nossos parceiros é a Data Privacy Brasil, o resultado ficou tão bacana que vai ser publicado um e-book, deve sair até o mês que vem, com também a reunião de todos os trabalhos feitos pelos alunos. E para que se tenha uma ideia, assim, de como é amplo, né? Nesse caso, vai desde, por exemplo, uma avaliação do grau de transparência das unidades de inteligência financeira, até um podcast para usuário do metrô a respeito da proteção dos dados pessoais dos usuários do metrô. Então, para mim também, como a Michelle falou e a Cissa falou também, é um grande desafio, é um grande prazer, porque você trabalha sempre com outro professor. Isso é raro na escola, assim, você passar um semestre lado a lado, e foi realmente uma das experiências docentes melhores que eu tive na escola. Então, esse era o meu testemunho. Obrigado, Elô. Passo a palavra para o professor Pacheco. Alexandre Pacheco, está com você. Obrigado, Roberto. Bom, olá a todos, olá a todas. É um enorme prazer poder falar sobre o projeto multidisciplinar. É um dos tipos de atividade dentro da escola que eu achei mais desafiadora, mas ao mesmo tempo mais gratificante do ponto de vista dos resultados que a gente é capaz de colher ao final. Eu participei de 2 projetos com a professora Marina Pfefferbaum, um deles integralmente presencial, um deles a gente teve a quebra no meio dele, para que a gente execute a distância ali por meio do Zoom. E os temas foram impacto da tecnologia sobre crianças e adolescentes e a construção de cidades inteligentes, 2 temas que têm como ponto de conexão a relação entre direito e tecnologia, mas algo que a gente percebeu imediatamente quando estava desenvolvendo os projetos e os temas vão muito além do que isso. Mas uma pergunta que a gente se fez ao longo dos 2 projetos, tendo em vista, por exemplo, a fala do professor Garcês, que era, olha o compromisso que a gente está assumindo, redesenhar o currículo para uma disciplina que, na prática, é a reunião de 2 em termos de carga horária. E a pergunta que a gente se fazia constantemente era, o que o projeto multidisciplinar tem de diferente, pode acrescentar no quadro de disciplinas e atividades realizadas dentro da graduação? Como é que a gente traz algo de novo, olhando para o quadro geral que a gente tem, para justificar esse esforço completo?
E na nossa experiência, eu acho que 2 pontos nos chamaram muita atenção. O primeiro deles é a mudança de abordagem na forma como a gente constrói um espaço de aprendizado, uma disciplina, e também a nossa relação com os alunos. Eu acho que boa parte das falas que me antecederam aqui mostram um pouco essa dinâmica diferente que se tem dentro do espaço de sala de aula, os produtos que podem ser gerados, a relação com os alunos. Mas no projeto, uma das coisas que me marcou muito foi o fato de que ele começa de um problema muito mais amplo do que geralmente a gente recorta para tratar assuntos em sala de aula, em disciplinas tradicionais e até mesmo em clínicas jurídicas. Isso porque a gente tem a possibilidade, pelo tempo disponível, pela forma como a gente pode abordar um problema e pelos parceiros que a gente pode angariar por meio dessa iniciativa, de explorar um problema da sociedade a partir de diversas dimensões possíveis, um pouco localizando o direito como um dos discursos e uma das áreas que dispõe de ferramentas para lidar com o problema, mas não a única, em alguns momentos, nem a principal. E eu acho que esse sentido de localizar o direito dentro de uma sociedade muito mais complexa e ampla, eu acho que é um ganho fundamental para um aluno, para uma aluna que está prestes a ter as suas primeiras experiências profissionais, porque é o momento em que ele vai ingressar no mercado de trabalho na transição entre o 3º ano, que ainda é integral na nossa escola, e o 4º ano, que já começa ali a ser a período parcial. O segundo elemento, para mim, muito significativo é a noção de processo, que todos os nossos estudantes acabam tendo que lidar de maneira muito intensa durante o projeto multidisciplinar. No projeto, os alunos são introduzidos a um problema, eles ouvem especialistas de diversas áreas, eles discutem entre si, eles começam a propor uma tentativa de solução ou iniciativa que eles acham que possa lidar com o problema, eles vão se frustrar naturalmente com críticas e comentários a respeito do projeto, eles vão ter que refazer, eles vão receber muitos retornos de profissionais da área jurídica e de outras áreas também, e vão ter que aprender que a construção de um produto nesse espaço vai ser mais longa, mais difícil, mas ao mesmo tempo vai poder abraçar uma complexidade super interessante. E por fim, eu acho que alguns desafios muito legais para que a gente possa ali recolher como aprendizado dentro do desafio que é o projeto multidisciplinar, é que a gente, dentro de um projeto com essas características, dentro de uma disciplina com essa carga horária, manter a energia dos alunos durante o semestre é muito difícil. Conseguir fazer com que eles continuem com a constância do trabalho, continuem evoluindo ali para sempre entenderem ali o que é o ponto de chegada, é um desafio enorme. E a gente tentou utilizar de todos os expedientes possíveis para manter os alunos conosco com atenção, concentrados e assim por diante. Mas outro desafio super importante é a ansiedade e o tempo. Por que eu digo ansiedade e o tempo como último ponto de desafio? Ansiedade porque os alunos, desde o primeiro dia, querem pensar no produto e nós, professores, queremos que eles pensem no que eles estão fazendo, no que é o problema, como é que eles podem desenvolver habilidades para conseguir trabalhar em conjunto, o que significa ouvir o outro e assim por diante. Então, enquanto nós estamos pensando como é que a gente pode capacitar esses alunos para desenvolver uma solução, os alunos estão pensando como é que eu posso fazer um produto e ser bem avaliado por ele. Então, essa dinâmica, a criação de um equilíbrio entre a ansiedade deles e a nossa, em alguma medida, é um desafio enorme e a gente cria ali determinadas atividades para que a gente apresente para eles o porquê que é importante desenvolver determinadas habilidades e competências, como ouvir, como entender o que o especialista está falando e tentar trabalhar isso ao longo da nossa disciplina. Mas, além disso, sempre tem, obviamente, um comentário que os alunos nos trazem, que é, no meio do semestre, a preocupação com o tempo para executar o projeto, não vai dar tempo, não tem condição, e no final, um sentimento de certo orgulho e compreensão dos desafios que foram enfrentados ao longo do semestre, e pensar que o produto sempre vai ser ali o que foi possível e o que, obviamente, os alunos conseguiram enxergar. Eu acho que esse é um ponto muito central. O que a gente pensa no começo do semestre nem sempre é o que é entregue no final do semestre, mas sem dúvida nenhuma o que é entregue no final do semestre é um pouco a cara do processo que a gente teve que dar conta nesse período. Acho que é um pouco isso.
Obrigado, Pacheco. Marina. Obrigada. Bom, olá a todas, todos, professoras, professores, os que nos assistem. É um momento muito feliz estar aqui reunido com vocês para falar um pouco sobre essas iniciativas de projeto. Vou tentar também não me repetir, porque foram trazidos pontos muito interessantes aqui já pelos professores. E eu queria só acrescentar também a alegria de ter dado 3 projetos, 2 com o Pacheco, um com o professor Roberto também, mas queria ressaltar também o antes do projeto, que eu acho que foi algo interessante aqui para compartilhar, que não foi dito. Tem todo um preparo prévio, que eu acho que, pela inovação dessa metodologia, que eu acho que inicialmente a gente começou trabalhando com os grupos de professores como um todo, para entender um pouco o que a gente queria enquanto produto, que tipo de projeto teria impacto social, não teria impacto social, com atores externos, sem atores externos, o que seria esse projeto. Acho que isso foi muito debatido entre os grupos de professores que estão dando esse projeto, e também acho que foi uma oportunidade muito legal nas 3 experiências de poder enfrentar um projeto em que a gente trabalhava dentro da realidade de um centro de pesquisa, que é o CEP, né? Um centro de trabalha agendas de tecnologia, futuro das profissões, entre outras, e ter o apoio também, né, dos pesquisadores, pesquisadoras do CEP, que puderam, junto com a gente, refletir sobre isso, trazer esses atores também para dentro da sala de aula. Então, era uma orquestra muito grande em volta do projeto, desses 20 alunos, dos convidados, e muitas vezes isso é um desafio, né? Porque os alunos precisam se responsabilizar também por atender aquele convidado, por respeitar aquele convidado, por estar naquela agenda, compreender aquela agenda. Afinal, são problemas reais, pessoas reais, que têm tempos diferentes, né, do tempo que a gente muitas vezes quer. Então, isso é um desafio muito grande. Então, a preparação do projeto, a escolha temática, a escolha dos atores, a preparação do corpo docente, acho que é um desafio grande, e a sorte de ter esse apoio de centros de pesquisa é realmente muito rico para a atividade. Outra questão que eu acho muito legal por luz aqui, que acho que a Elo trouxe esse ponto, e o Pacheco também, mas acho que tem uma questão da autonomia dos alunos, o quanto que nós, professores, dentro daquele tempo, estamos presentes, como a gente controla. Então, como que a gente está olhando o processo que está acontecendo dentro do grupo? Será que está todo mundo envolvido no mesmo nível? Tem gente caronista? Não tem? Estão todos lá engajados para aquela entrega? Então, como que a gente pode olhar para como os alunos trabalham em grupo, como eles desenvolvem as suas habilidades de soft skills, etc., para que a gente possa também levar isso para o grupo e voltar isso enquanto aprendizagem, porque, para além do conteúdo, também a gente trabalha nos projetos essas habilidades de relação, de recorte de problemas, entre outros. Então, queria só acrescentar essas questões e passar a palavra para o Roberto também, para tecer comentários aí desses desafios, para que a gente possa endereçar mais adiante. Obrigado, Marina. Então, eu pego a palavra para mim de novo, passado pela Marina, e queria, enfim, trazer um pouquinho do que vocês, todas e todos, comentaram, pegando um gancho de falas de vocês agora. Um ponto, enfim, o Pacheco trouxe, a Marina trouxe, né, várias pessoas trouxeram, a questão do processo, né? Então, como é que a gente caminha para pensar no projeto, etc. Isso tanto previamente, antes do início do projeto, como os professores preparam para pensar o que levar para os alunos, e também durante a disciplina, como é que o processo é pensado. Mesmo porque, muitas vezes, a gente tem um processo super rico e o produto não é um produto... Enfim, nos projetos pode acontecer isso, o produto não é exatamente aquela solução que todo mundo pensou. E isso traz um desafio pedagógico, acadêmico, bastante relevante, que é a questão da avaliação, né? Como é que a gente avalia os alunos que estão participando do projeto? Então, isso é sempre um debate
enfim, que não tem fim para a gente, parece, né? É um debate que sempre se renova, que é como é que a gente faz essa avaliação. Enfim, eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar um projeto no semestre passado com a Marina e com todo o pessoal do CEP, Clio, Enia, Guilherme, né? Então, a avaliação do próprio processo me parece bastante relevante. Então, como é que o processo está caminhando para aquele projeto, né? Naquele projeto. Outra questão interessante é a diversidade, isso tem tudo a ver com autonomia, que todo mundo falou, a diversidade dos produtos, né? Já falaram um pouco sobre isso, mas eu queria trazer 2 ou 3 exemplos para quem está nos ouvindo ter ideia do tamanho dessa diversidade, né? Então, você teve já policy papers, você teve projetos de lei que foram encampados por políticos que levaram isso ao parlamento para que aquele projeto de lei fosse discutido no parlamento. Tivemos agora recente, né, Marina, também um projeto que foi a criação a partir do projeto do semestre passado que trabalhou com o tema da bioética e questões de tecnologia, né, que eu e a Marina capitaneamos. Um dos grupos preparou uma disciplina de imersão, né, para ser dada pela escola, e vai ser dada agora, né, brevemente, essa disciplina de imersão. Portanto, os produtos são os mais diversos, né, e a riqueza também dos debates com os parceiros externos é algo super admirável, muito interessante. E um ponto que eu achei que o Garcês ia falar, enfim, eu discuti bastante isso com ele nas conversas que a gente tem muito frequentes, né, enfim, com todos os professores de projeto, mas com o Garcês, numa das conversas, a gente estava falando sobre o projeto e ele comentou comigo, falou assim, a gente está trabalhando com temas que são temas que não têm essa carga de produção acadêmica já consolidada. Então, via de regra, a gente está trabalhando com temas de ponta, e isso diferencia muito o projeto da clínica, né? Então, o projeto da clínica trabalha muito com as habilidades, como é que o advogado vai trabalhar com um determinado tema, tem um parceiro externo também, então, mas no projeto a gente está falando de temas que não tem uma consolidação jurídica forte. Portanto, é um desafio enorme também os alunos se depararem com isso, problemas que são complexos, que envolvem várias áreas, e parceiros que vão trabalhar com temas que eles também estão, né, inovando. Portanto, acho que a gente tem muitas coisas interessantes nos projetos, e eu fiquei muito feliz de ouvir vocês todas e vocês todos sobre esses desafios que a gente tem enfrentado, e que acho que a gente tem enfrentado bem, né? Enfim, desculpa falar bem do que a gente tem feito, mas, de fato, eu acho que são desafios que a gente tem conseguido enfrentar de forma bastante satisfatória. E agora eu quero passar a palavra para a Clio. Clio, a palavra está com você. Olá a todos e todas. Bom, uma alegria enorme participar desse debate. Eu vou tentar aqui resumir, então, alguns pontos do que foram os principais aprendizados, oportunidades com os projetos multidisciplinares e também resumir os desafios que foram colocados. Acho que, então, como um primeiro grande aprendizado, uma primeira grande oportunidade é essa ideia da quebra do direito como um objeto estanque, como colocou o professor Garcês e como muitos colocaram, da gente trabalhar temas interdisciplinares na origem, né? O professor Roberto acabou de comentar temas que sejam de ponta, que ainda não têm uma consolidação jurídica forte, que não podem ser tratados em compartimentos, como a professora Cissa colocou, temas que são extremamente relevantes para a nossa sociedade, também que trabalham uma dimensão muitas vezes global e local, como a professora Michele também mencionou. Então, essa é uma grande oportunidade da gente desdisciplinarizar e trazer esses temas relevantes para dentro do currículo. Outra grande oportunidade é a gente trabalhar um profundo senso crítico nos nossos estudantes, saindo um pouco daquela ideia de tarefismo, então que eles façam um projeto que seja significativo para eles e que a gente tenha tempo e oportunidade para aprofundar nesses temas, e também para que eles possam trabalhar a autonomia intelectual deles, então que eles sejam capazes de se responsabilizar pelas escolhas, de identificarem como eles podem fazer uma pesquisa, como eles podem fazer um recorte, contribuir para esses temas relevantes, e também o ethos de responsabilidade que foi colocado, também habilidades
socioemocionais, responsabilidade com os colegas, responsabilidade com a sociedade, né, esse envolvimento com os atores sociais e trazer uma contribuição relevante. Acho que uma outra grande oportunidade é essa ruptura com a questão da verticalidade entre professor e alunos, então da possibilidade da gente construir o conhecimento de uma forma conjunta, da gente aprender pela experiência, da gente estar atento mais ao processo do que aos resultados e ao produto final, como também uma importância do produto, mas da gente estar muito atento para esse processo e de trazer uma grande colaboração também entre docentes. Então, que é algo que ainda é pouco presente em muitas faculdades de Direito e na docência, da gente poder pensar cursos e encontros de forma colaborativa. E, por último, uma última oportunidade que eu gostaria de destacar é a ideia de romper os muros, né, da universidade, das faculdades, e conseguir trazer o mundo para dentro da sala de aula, que acho que é algo muito relevante, muito necessário dentro dos cursos de Direito. E aí, para apontar alguns desafios, acho que foram muitos desafios mencionados, mas eu gostaria de destacar alguns deles que acho que são muito relevantes. Primeiro, um desafio de preparação. Então, como a gente vai escolher sistemas de ponta, como a gente vai fazer toda essa interlocução com os atores sociais, a gente quer que venham diferentes atores, tragam diferentes perspectivas, como a gente vai se organizar com o tempo deles, e como a gente pode também ter essa abertura para mudanças durante o processo do programa de curso. Então, está aberto para uma flexibilidade, né? Ter uma preparação muito cuidadosa, 6 meses de preparação, às vezes, então, mas também está aberto para mudanças durante todo esse processo. Então, além desse desafio de preparação, outro desafio que acho que é relevante destacar e que foi muito mencionado é como a gente pode trabalhar essa autonomia dos estudantes. Então, em que medida a gente vai fornecer uma estrutura, mas também ter espaços de liberdade para que eles possam desenvolver essa autonomia, porque se a gente não tem também um cuidado com essa estrutura, é muito possível que eles não vão conseguir aprofundar o senso crítico, não vão conseguir aprofundar as habilidades que a gente gostaria que eles desenvolvessem, também não vão entregar um produto que seja conivente com o que a gente tem como rigor e qualidade acadêmica. Então, de que forma a gente faz esse equilíbrio entre estrutura e liberdade e lida com o tempo que a gente tem, né, que acho que esse foi um grande desafio, o tempo dos 4 meses, a carga horária disponível, a quantidade de estudantes, então são 20 estudantes, como a gente faz para dividir em subgrupos, para que cada subgrupo tenha o seu produto, mas ao mesmo tempo mantendo a espinha dorsal e a qualidade e os nossos objetivos com o projeto. Então, acho que esse também é um grande desafio. E aí, por último, manter a energia dos nossos estudantes, né? Manter o envolvimento dele. Acho que toda a ideia de que seja algo significativo para eles e que eles vejam sentido no trabalho, dá muito trabalho fazer um projeto, dialogar com os atores, eles vão ser frustrados durante o processo, né? Muitas vezes eles começam com muitas expectativas e aí tendo retorno, diálogo, então eles têm que adaptar o que eles esperavam e saber lidar com isso. Então, como manter essa constância e como a gente pode, ao final, avaliar se os resultados foram atingidos, se o produto foi relevante, se os estudantes entenderam como relevante todo aquele processo, se eles realmente tiveram esse aprofundamento, essa autonomia intelectual, esse senso crítico, essas habilidades desenvolvidas. Então, acho que esses foram os desafios que eu gostaria de ressaltar e as oportunidades também. E aí, agora, voltar a palavra para o professor Roberto, que vai mediar a discussão. Obrigado, Clio, muito obrigado. Enfim, passada essa primeira rodada, né, agora estamos abertos aí para um debate mais livre com o levantamento das mãos. Vamos lá. Pacheco, o primeiro a levantar. Então, vamos lá, professor Pacheco. Obrigado, Roberto. Eu acho que uma das coisas que eu queria acrescentar para esse debate foi que eu participei da primeira versão dos projetos multidisciplinares e uma das coisas que ficou muito marcada foi um empenho muito significativo dos professores para entender o que significa o projeto multidisciplinar no currículo. Basicamente, a discussão sobre o que ele traz de diferente, como é que a gente pode compará-lo com outros, e o que ele traz de diferente de uma disciplina. Faz sentido a gente ter aulas dentro do projeto multidisciplinar que a gente teria numa disciplina regular, e várias questões
que passaram para a gente refletir sobre o currículo. E eu acho que esse é um momento super interessante para pensar ali o esforço que foi feito pela escola. E uma das discussões mais fortes, eu acho mais importantes para o nosso aprendizado, foi a discussão para diferenciar a clínica do projeto multidisciplinar. Basicamente, no início, a gente falava, mas é uma clínica? E eu acho que é natural a gente utilizar os exemplos que a gente tem e que a gente já conhece para pensar em como definir esse negócio novo, né? Essa experiência nova. E eu achei que uma das coisas que ficou marcado, pelo menos na forma como eu discutindo com os professores dessa primeira leva, discutindo longas horas com a Marina, inclusive, foi a gente começar a pensar que a clínica tem um cliente. E que por mais que você possa ter um juízo crítico sobre o que está acontecendo, nos problemas que o cliente traz, sobre o modelo de negócio do seu cliente, o que ele traz ali vem um pouco fechado em relação à tarefa que você tem que realizar. Pelo menos nas minhas experiências de clínica, a gente tinha alguns quesitos, pesquisas a fazer, que a gente ficava já distrito ao mundo do cliente que, obviamente, a gente estava atendendo. O projeto multidisciplinar ele dá uma liberdade muito maior. Quando a gente recebia especialistas, era muito comum que os nossos alunos começassem a contestar: puxa, qual que é o papel, por exemplo, desse especialista que vem da empresa X? O que essa organização não governamental faz? O que ela tem feito? O que essa secretaria de um governo de estado, por exemplo, faz? E em que medida a gente percebe que existem pontos ainda não tratados por eles? Enfim, a liberdade de compreender um problema para a sociedade de maneira ampla é uma liberdade própria do projeto multidisciplinar. Uma liberdade que pode ser angustiante em alguns momentos, porque você não sabe um pouco para onde ir, porque as possibilidades são muito grandes, mas uma liberdade muito interessante para o exercício do juízo crítico dos nossos alunos, quando eles vão entender o quão complexo pode ser um problema. Porque, via de regra, as disciplinas que a gente oferece, elas já vêm recortadas em temas ali aula a aula. O projeto multidisciplinar ele traz essa novidade que eu acho que é uma liberdade muito importante para os nossos alunos compreenderem a responsabilidade de lidar com problemas complexos na sociedade quando eles ingressam na sociedade. Porque é muito comum que eles já estejam acostumados a adquirir habilidades do que a gente já conhece muito bem, e o professor Garcês trouxe aqui, que é o tarefeiro, que é a ideia de que na disciplina você pega o cacuete de ler o texto, falar o que está no texto, escrever e responder a perguntas já formatadas a uma disciplina, você já cria, vamos dizer assim, essas habilidades próprias de uma disciplina. Mas quando a gente vai, vamos dizer assim, para o mundo real, para o mercado de trabalho, a gente começa a perceber que os desafios são muito mais complexos do que esse. E nesse sentido, para mim, e eu termino aqui, eu acho que o projeto multidisciplinar ele tem uma enorme vantagem, aonde ele está localizado na grade, no terceiro ano, e principalmente por esse senso de profundidade que os nossos alunos ganham ao começar a entender o quão complexo pode ser um tema dentro das suas mais diversas facetas e como é que ele pode dialogar com profissionais de outras áreas. A gente costuma dizer que na área de Direito e Tecnologia, uma das habilidades fundamentais é a habilidade de conseguir traduzir o direito para a área técnica e a área técnica para o direito. A gente começa a perceber que essa é uma habilidade que cada vez mais vai ser importante para várias áreas. Não necessariamente a área técnica, mas como é que o direito consegue se comunicar com outras áreas para conseguir montar soluções que falem mais de uma língua. Obrigado, Pacheco. Professora Heloísa. Eu queria falar bem rapidamente, assim, porque no fim da minha fala eu acabei destacando os produtos, né? Que os produtos davam testemunho da qualidade. E aí a Marina tocou nessa questão de como a gente faz a avaliação, o Garcês também, que é sempre essa discussão, etc. Eu acho que a avaliação tem que ser pelo processo. Eu só acho que com certeza pelo processo, até porque a gente fala isso para os alunos, né? Um projeto que acaba não redundando num produto muito destacado, ou acaba redundando num produto completamente diferente da ideia inicial, não é um fracasso. Pode ser um sucesso como processo, inclusive porque
dentro da questão de autonomia, não é só uma autonomia intelectual, é uma autonomia pessoal, né? De lidar com a elaboração desse projeto, com a agenda, com correr, com restabelecer prioridades em todo o decorrer do projeto, que é o miolo, né? A parte maior. Então, acho que toda avaliação tem que ser realmente feita pelo processo, porque não é só um jeito de ensinar, mas é um jeito também de desenvolver várias habilidades pessoais, interpessoais, e de pesquisa mesmo, né? De saber estabelecer um tema e depois ir afunilando, abrir mão de várias coisas, que é uma coisa difícil, né? Então, só queria fazer esse ponto, porque eu acabei ressaltando o resultado, mas eu acho que a avaliação é pelo processo e não pelo resultado. Era isso que eu queria acrescentar. Obrigado, Elô. Garcês. Também rapidamente, ouvindo, tão gostoso ouvir os colegas falando, é tão bonito isso, né? E eu só queria enfatizar o caráter absolutamente revolucionário do projeto, né? Quando o senhor Roberto colocou no começo, que a nossa proposta é desdisciplinarizar, isso levado ao limite, ele é quase incompatível com o modelo de faculdade, de universidade que nós temos. O modelo de universidade que nós temos é disciplinar num triplo sentido. Disciplina como um campo de saber, disciplina como uma forma de pensar e disciplina como uma forma de punir. Então, quando a gente quer superar o paradigma disciplinar, a gente quer superar essas três dimensões que têm sido estruturantes das formas da universidade, dos cursos de direito se configurarem nos últimos tempos. Então, é muito novo. E isso, claro, que nos dá uma perplexidade muito boa, não é? Mas quando você se aventura em lugares que ninguém viajou, você não tem mapa, como disse o Roberto. Nós estamos sem mapa aqui, então por isso que é tão importante essa conversa. E acho que ela subverte, justamente porque subverte a lógica disciplinar na tripla dimensão que eu falei, que estruturava a universidade tradicional, ela também mexe nas representações que nós temos dos papéis. Qual é a representação do papel docente? Qual é a representação do papel discente? O que significa sala de aula? Tem mesmo sala de aula? O que é o objeto da aprendizagem? Então, o que eu acho aqui que é muito bonito, e por isso que eu acho que a gente tem que caminhar junto, refletindo, é que nós temos aqui uma oportunidade de ressignificar a universidade que está mais do que urgente fazer. Nós estamos vendo formas diferentes de organização na política, para pensar em coisas como mandato coletivo. Certamente as formas de organização econômica mudaram rapidamente, as formas de organização no direito estão mudando rapidamente, as formas de atuação profissional, acho que o Pacheco mencionou isso, nos escritórios de direito estão mudando rapidamente, e, portanto, a universidade fazer uma aposta nessa, com todas as suas dificuldades, as suas perplexidades, não é para ser novidadeira, é para ter a responsabilidade de formar profissionais que possam, de fato, dar uma contribuição para o mundo como está agora, né? Então, eu acho que essa é uma coisa muito bacana do projeto, porque, de certa maneira, ou eu diria que, certamente, ele desconstrói uma premissa que, me parece, tem que ser desconstruída mesmo, que é a premissa disciplinar da universidade, para fazer a gente ir mais fundo, conhecer melhor, poder interferir mais. E acho que, retomando mais uma coisa que o professor Roberto falou, muitas vezes eu penso que os cursos do direito parece que estão muito voltados para o passado, muitas vezes se diz que o direito tem uma tendência muito conservadora. Eu acho que, pela forma como estamos construindo o projeto, uma coisa promissora é que a gente procura pensar o mundo a partir do direito olhando para o futuro, olhando para o que nós queremos fazer, o que nós queremos construir, o que é preciso saber, o que é preciso pensar e que teoria é preciso construir. Então, acho que temos a perplexidade da avaliação, a perplexidade do método, temos várias perplexidades, mas isso é um bom sinal. É sinal que os referenciais antigos que norteavam o nosso caminhar já não servem mais. E talvez a gente possa reconhecer que já era tempo que isso acontecesse, né? Obrigado, Garcês. Michele? Bom, um privilégio ter sido antecedida aqui pelo Garcês com essa fala, porque
acho que tem um elemento que eu observo do projeto, é de ter trazido um novo espaço para a escola, né? E com isso ele agregou uma diversidade de espaços para habilidades. Então, a gente sempre teve na escola as disciplinas, os grupos de estudo, a preparação de competições, as clínicas, e o projeto acho que trouxe um outro espaço em que, como a gente já comentou aqui, todos os novos elementos que ele traz, né, de objeto, de interlocutores, mas ele muda também muito fortemente a posição do professor, que a gente comentou, mas a posição dos alunos entre eles. Então, alunos que às vezes eram a melhor nota, não necessariamente têm o melhor desempenho, porque os processos vão exigir outras habilidades, né? E formar outras competências. Então, o que eu percebo muito forte, por mais que a gente e tem o professor nesse papel de mediador, né? E dessas conversas, no nosso projeto a gente tinha vários momentos que a gente eram momentos de DR, assim, de sentar e conversar com os alunos como se fosse um gerenciamento de equipe, para a compreensão da posição de cada um, porque há lideranças naturais entre os alunos, ou paixões pelo tema, ou identificação muito forte com o parceiro, e essa mediação é apresentada com mais clareza pelo professor, com mais compreensão do que eu acho que eventualmente vai acontecer, sei lá, num momento de estágio, de uma relação direta, né, e sem uma intermediação da escola como uma compreensão de formação para o aluno, né? Então, essa foi uma experiência bem interessante, assim, ver como mudou essa relação entre os próprios alunos como uma outra experiência dentro do espaço da faculdade. Muito bom, Michele, obrigado. Marina. Não, muito legal, assim, acho que eu quero até fazer uma fala complementar da Michele, enfim, e do que os colegas já colocaram, e é uma história que a Clio gosta muito de contar também, que parte do nosso aprendizado também enquanto docente foi também confiar muito que o projeto vai dar certo, que as pessoas estão engajadas, que as coisas estão acontecendo nos grupos, muitas vezes porque a gente perde o controle daquilo. E algo interessante desse exercício da autonomia é porque muitas vezes os alunos cobram respostas da gente, respostas que eles precisam buscar sobre o que eles querem trabalhar, quais problemas eles querem enfrentar. E se eles vão... A gente muitas vezes estava em 4 professores na sala de aula, facilitando aquele processo, e eles falavam, mas você está falando uma coisa, o Pacheco está me falando outra, a Clio outra, e aí, o que eu faço afinal? E é isso, a vida é assim, né? Você tem muitos caminhos, mas você precisa fazer as suas escolhas, né? Mesmo ouvindo, enfim, então é um desafio. E um dado momento eles falaram, chega, a gente não quer mais ouvir nenhum de vocês, a gente vai fazer o projeto, então vocês estão temporariamente demitidos para o próximo encontro e a gente retoma no seguinte. E isso foi maravilhoso, assim, é um exercício enorme de crescimento, tanto para nós quanto para eles. Então, acho que essas histórias que vão acontecendo no processo e essa criação que é muito coletiva, né? Não é o professor que está criando, mas é aquele grupo, são aqueles alunos junto com os professores, então é muito bonito. Eu acho que a gente pode ver aqui o entusiasmo de todos os professores e professoras quando falam dessa disciplina de projetos, né? Com muito carinho, com muita alegria e satisfação. Obrigado, Marina. Cissa. Até uma inquietação e uma reflexão que ficou um pouco para mim da fala do Garcês, né? Realmente da gente levar a sério essa ruptura com a disciplina, é a ideia de que, por mais que a gente rompeu várias barreiras, mas o projeto continua sendo um semestre. E uma coisa que sempre me deixou um pouco aflita é que a gente entra numa pauta, muitas vezes são pautas nossas também enquanto professores, mas a gente entra de cabeça enquanto escola e a gente não pode sair dela, né? Eu acho que a gente não sai, nenhum de nós, mas uma coisa que eu fiquei refletindo muito depois do projeto da atuação policial, e a gente continuou, né, enfim, eu fiz atividades com o Caju, o Tiago é super envolvido nessa pauta, né, até o pescoço, mas como que a gente também entra no projeto, engaja os alunos e não sai, né, mergulha e continua nadando de alguma forma. Então, alguns temas já são muito próprios dos nossos grupos e núcleos, mas outros a gente se engaja com grupos sociais e às vezes a gente não consegue manter essa sustentabilidade, esse vínculo.
E eu acho que isso é uma enorme responsabilidade, é talvez um desafio para a gente manter em mente, né? Alguns temas vão ser mais fáceis, outros mais difíceis. Não significa que a gente vai manter esse mesmo nível de intensidade, mas como manter o projeto vivo, manter os alunos por perto, né? Alguns alunos continuam querendo trabalhar com isso, então talvez ter mais articulação com as extensões, ter mais articulação com as entidades, ter mais articulação com os núcleos e grupos. Acho que todos nós estamos fazendo isso, mas é uma coisa que eu refleti. Por exemplo, a gente, depois do projeto de atuação da polícia, o Caju se engajou para fazer amicus curiae em casos com as mães de Osasco. Então, são pequenas coisas que vão mantendo, né, essa imersão no tema e, principalmente, essa mobilização que a gente constrói tão intensamente com esses atores, né, para que isso não se desfaça. Essa é uma coisa que a gente já reflete na clínica, mas que no projeto, para mim, foi muito, muito intenso. Não dá para entrar e sair. Tem que entrar e, de alguma forma, manter alguma navegação nessa pauta que a gente constrói aí com tanta intensidade. Obrigado, Cissa. Vivi. Desculpa a informalidade, né? Estou chamando a professora Cecília, a professora Viviane, mas, enfim, já que o Garcês falou do projeto como uma horizontalidade, né, no trabalho com os alunos, aqui também tem uma certa horizontalidade, uma certa informalidade com os professores que são tão queridos, tão queridas. Vamos lá, professora Viviane. Eu queria só tocar num ponto que, para quem está escutando, né, a relação do projetos com as outras disciplinas. Porque dentro do projeto, ou de encontrar um problema e tratar um problema, né, o que se espera é que eles tragam habilidades e conhecimento que já tiveram até o início do terceiro ano, ou até se conectem tragam coisas que eles nem aprenderam ainda, a depender do tema, eles não viram de forma sistematizada ou com alguma organização. Então, eles caem em um problema complexo, né? Tem que encontrar ali um modo de estudar de assuntos que não foram apresentados, né, em nenhum momento, um assunto adulto, né, para os meninos e meninas que estão ali na faixa dos 19 anos. Então, isso eu acho que é uma coisa que o projeto consegue bem, né? Eles precisam se apropriar de um conhecimento ou utilizar um conhecimento mais tradicional do direito. Então, como é que eles vão olhar para uma legislação, como é que eles vão olhar para um determinado, né, conteúdo de uma literatura ou de decisões judiciais, mas não para aprender ali alguma coisa dentro de uma disciplina, mas para usar, se apropriar. Então, ao longo do projeto, são pequenas aulas, pequenas... então, não sabe isso, então você vai precisar saber esse conceito jurídico penal ou de mercado para saber, meu Deus, mas como? Aí vai, busca. Então, assim, são pequenas... eles vão adquirindo conhecimentos ou usando conhecimentos, ou posteriormente, né, eu já tive casos que, em uma disciplina posterior, os alunos que fizeram projetos, eles se colocam de uma outra maneira, ou se colocam até da complexidade de uma outra maneira. Então, é interessante até para quem está escutando, pensar em incluir em outros programas, fazer essas conexões, ou tentar pensar nisso como uma forma de não de ser isolado, né, no programa, mas de fazer as necessárias conversas, né, com as disciplinas mais formais do curso. Obrigado, Vivi. Eu queria, então, para fechar um pouco esse nosso debate, que, enfim, é um debate que vou fechar agora, mas é um debate super aberto, né? Puxar um pouco o gancho da Cissa, que traz para a gente, né, um outro desafio, que é um desafio para frente, ou seja, a gente está sempre pensando o que a gente vai fazer com tudo isso, né? Enfim, a gente sabe o que a gente está fazendo com os projetos, já estamos mais maduros com isso, que já tem já sua quarta versão, todo mundo refletindo sobre esses temas, o que fazer, como fazer, qual a metodologia, etc. Mas a Cissa traz um ponto muito interessante, que é pensar como é que a gente não deixa isso, né, cada um dos projetos que estão sendo feitos a cada semestre, se a gente está falando em 4 projetos por semestre, não deixar que esses projetos morram, né? Ou seja, que eles continuem vivos, podendo se espalhar por outros caminhos da fundação. Então, extensão, enfim, outros grupos de estudo, etc., que continuem mantendo esses temas e essas pesquisas na pauta, né? Então, enfim, esse é um desafio agora para coordenação, professores, etc., para que a gente consiga
também avançar nesse ponto. Mas, enfim, para terminar, eu queria dizer que assim, eu fico muito feliz de pensar, né, no privilégio que é trabalhar numa instituição que apoia esse tipo de inovação, esse tipo de criação, permite que a gente pense, né? Eu tenho uma brincadeira com o Oscar, que é o nosso diretor, fala assim, não pensa coisa diferente que a gente implanta, né? Não pensa coisa boa que a gente vai fazer com que isso passe a funcionar, né? E isso é muito bom, né? Pensar junto com vocês todos, com vocês todas, né, ver que como cada um tem uma reflexão tão instigante sobre o que a gente tem feito. É sempre um prazer enorme encontrar vocês e ouvir vocês sobre esses pontos tão interessantes. Obrigado a todas, a todos. Espero que vocês que estão nos ouvindo tenham aproveitado também, tanto quanto a gente. E, enfim, vamos em frente com esses novos desafios dos projetos. Obrigado a todas e a todos. Um beijo grande.